sensação de quando recebia as fotografias, sabe? Que era sempre aquela confraternização de todo mundo para poder ver aquelas memórias, como é que ficou, se alguém piscou ou saiu esquisito nas fotos. Não tinha rede social, mas já era um negócio muito legal que eu via entre a família ali, né? E sou eu e mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão. E eu sinto assim que, de certa forma, eu fui esse filho que meio que gostava de observar essas coisas e quis, de alguma forma, pegar. Já sobre a literatura, minha mãe sempre foi uma pessoa assim que falava assim, olha, vocês têm que ler, sempre incentivou, sempre, tipo assim, colocava até como uma recompensa você ler um livro. Se você ler esse livro, eu vou poder te dar um outro livro. Hoje eu adoraria esse tipo, né, de troca, mas naquela época eu não gostava. E tudo isso eu fui desenvolver mais depois ali do finalzinho da adolescência e início da fase adulta. Que foi onde eu conheci, né, a poesia do Manuel de Barros e também a poesia do Alberto Caeiro, que é o heterônimo de Fernando Pessoa. Eu já estava fazendo voluntariado dentro do Parque Nacional do Itatiaia, e aí, que é o primeiro parque nacional do Brasil, né? E aí lá, eu comecei a desenvolver esse interesse até pela comunicação, que eu tinha muita dificuldade de falar com o público, falar com pessoas. E nesse trabalho ali de apresentar um museu, apresentar as diferenças das espécies da flora e da fauna que tinha ali dentro ali, foi me desenvolvendo na fala. E aí foi surgindo um interesse assim, sabe? Tipo, olha, eu quero ler alguma coisa que me interesse. E aí eu fui no sebo e aí perguntei pro carinha do sebo, falei assim, olha, gostaria de ler um livro de poema que tivesse a ver com a natureza. Aí ele me recomendou, né? Olha, eu gosto bastante aqui do Alberto Caeiro, porque ele fala assim, 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 lê aí pra você ver. Aí eu peguei alguns poemas entre o Alberto Caeiro e o Manuel de Barros. Esses foram, assim, a minha entrada mesmo, assim, que eu posso dizer, assim, a fotografia teve presente desde criança, a literatura teve um incentivo, porém não muito interesse, né? E depois, com o próprio passar da vida, assim, veio despertando essas curiosidades, né? E o porquê que você veio aqui para Passo Fundo, para o Rio Grande do Sul? Eu sou natural de Resende, interior do Rio, né? E aí eu nascido e criado lá, morei 20 anos da minha vida lá. E durante o período que eu fazia esse voluntariado dentro do primeiro Parque Nacional do Brasil, já era voluntário assíduo ali, já estava sempre nos carnavais, Natal, sempre ia pro meio do mato, porque eu adoro natureza, né? Então, assim, sempre ia pro meio. E num desses voluntariados apareceu uma moça muito bonita e foi onde a gente se conheceu um pouco mais e aí plantou essa sementinha. E chegou no final de ano assim que eu falei, olha, nós temos que ver de que forma que a gente vai fazer. E eu, por já trabalhar com fotografia e ter mais possibilidade, né, mais possibilidade de ir para um lugar e desenvolver o trabalho, falei, eu vou para aí e a gente vê como é que vai ser, né? Se der tudo errado, eu volto. E aí, nisso aí já tem quase 5 anos já que eu moro aqui em Passo Fundo. Tem sido esse espaço onde acolheu bastante, né? Eu costumo dizer que Passo Fundo é bastante cultural, bastante artística. Os artistas daqui discordam, mas de onde eu venho, eu sinto assim que aqui tem mais espaço para você poder expor as suas ideias e os seus trabalhos artísticos, de certa forma. Então, assim, eu sinto que Passo Fundo, ele é bem aberto, assim, a novas ideias, novas apresentações, seja de dança, de música, de fotografia, também de poesia. É que o trabalho artístico, geralmente, ele é visto, assim, como um hobby que tu vai desenvolvendo, né? E aí, depois, ele acaba se tornando algo de você meio que se apropriar desse trabalho artístico mesmo, porque falar que você faz arte é um negócio assim que você sempre vê distante, né? Até nesse período que eu tinha conhecido a Vânia, eu já estava escrevendo alguma coisa e aí comecei a escrever ainda mais, até por esse fato de ter um relacionamento à distância, fazia com que a nossa maneira de se comunicar fosse muito pela escrita. A poesia, ela é algo muito íntimo, é quase que uma confissão nossa sobre coisas muito íntimas nossas. Eu tive a ideia de começar a fazer os cartões postais. E aí os cartões postais, eles misturam essa fotografia e a poesia, né? E aí foi, eu acho que no período, eu já era um fotopoeta, mas foi um período do qual eu comecei a me identificar ainda mais com essa questão mesmo. Agora eu sinto que a fotografia e a poesia estão juntas, sabe? Assim, agora eu sinto que elas conversam ainda mais, né? Então assim, tem até a frase que eu gosto muito de falar que é a poesia está nos olhos de quem vê, e aí foi juntando tudo isso e eu falei assim, cara, é essa forma de expressar artisticamente que eu me encontro hoje, sabe? E que eu gosto bastante.